Quando inicialmente comecei a pesquisar as origens da guerra humana, certamente a última coisa na minha mente eram os objetos voadores não identificados, melhores conhecidos como OVNIs. As muitas revistas sobre discos voadores que uma vez se apresentaram nas prateleiras eram, na minha opinião, não merecedoras de séria consideração. Uma exceção é a revista UFO, que recomendo. Atualmente ela é publicada em Los Angeles, por Vicky Cooper e Sherry Starks. Eu também não sentia que o fenômeno OVNI fosse terrivelmente importante, mesmo que houvesse evidências de uma raça extraterrestre. Resolver os problemas da guerra aqui embaixo, na Terra, e o sofrimento humano, me pareciam muito mais importantes do que arguir se existiriam ou não homenzinhos verdes de Marte que ocasionalmente poderiam estar visitando a Terra. Comecei a pesquisar este livro em 1979. Contudo, meu desejo de ver um fim da guerra se elevou muito mais cedo em minha vida, por volta da idade de 8 anos. Naquela época, os filmes de guerra eram muito populares em meu círculo de amigos. Nosso jogo favorito era brincar de exército. Eu geralmente comandava um esquadrão de crianças, e meu amigo David liderava a oposição. Preenchíamos as nossas batalhas imaginárias com o mesmo glamour e altruísmo que víamos na televisão. Não tínhamos um herói maior, então, do que o falecido ator Vic Morrow, que galantemente levava seu esquadrão à vitória toda semana na série de televisão Combat. Em um entardecer de sábado, eu estava assistindo um filme de Hollywood sobre a guerra na televisão. Ele era como qualquer outro filme de guerra, exceto porque continha um pequeno pedaço de deprimente realismo. Pela primeira vez em minha vida, me descobri assistindo um documentário real sobre um campo de concentração nazista. Logo depois que as imagens desapareceram da tela da televisão, fui assaltado pelas imagens de corpos esqueléticos sendo jogados em grandes buracos. Como tantas outras pessoas, eu tive dificuldades para entender, no fundo da alma, como os nazistas podiam atirar seres humanos em fornos como pães e, momentos depois, retirar seus restos carbonizados. Dentro de um minuto, estas imagens granulosas em preto e branco apresentaram a verdadeira imagem de uma guerra. Por detrás dos cumprimentos bruscos e oratória emocionante, a guerra nada mais era que uma psicose degradada. Conquanto os filmes de guerra e os jogos algumas vezes possam ser divertidos, a coisa real é inescrupulosa. Por séculos, cientistas e pensadores têm tentado resolver o enigma do porquê as pessoas fazem guerra. Eles têm observado que quase todas as criaturas da Terra lutam entre si uma vez ou outra, geralmente por comida, território ou acasalamento. A agressão parece ser um comportamento universal relacionado à sobrevivência. Outros fatores também contribuem para a criação de guerras. O analista deve levar em consideração tais variáveis, como a psicologia humana, a sociologia, a liderança política, as condições econômicas e as cercanias naturais. Muitos pensadores, contudo, têm erroneamente igualado todos os motivos humanos com os motivos encontrados no reino animal. Isto é um erro, porque a inteligência origina a complexidade. Quando uma criatura se eleva em inteligência, então as motivações se tornam mais elaboradas. É fácil entender o estímulo mental em dois gatos de rua disputando um pedaço de alimento, mas seria um engano atribuir um estado mental tão simples a um terrorista que planta uma bomba em um aeroporto. Comecei este estudo como o resultado de uma única ideia que tinha encontrado. O conceito certamente não é novo, e de início parece estreito em seu escopo. A ideia, não obstante, é muito importante, porque ela se dirige a uma motivação que somente pode ser formulada por criaturas de alta inteligência. A guerra pode ser, em si, a sua própria mercadoria valiosa. A simples existência de um conflito violento entre grupos de pessoas pode, por si só, ser valioso para alguém, a despeito das matérias pelas quais as pessoas estão lutando. Um exemplo óbvio é o de um fabricante de armamento vendendo hardware militar a nações guerreiras, ou uma instituição de empréstimo que forneça dinheiro a governos durante tempos de guerra. Ambos podem alcançar um benefício econômico pela mera existência da guerra, conquanto que a violência não os atinja diretamente. O valor da guerra como mercadoria se estende bem além do ganho monetário. A guerra pode ser um instrumento eficaz para manter controle social e político sobre uma grande população. No século XVI, a Itália consistia de inúmeras principalidades independentes
que frequentemente estavam em guerra umas com as outras. Quando um príncipe conquistava um território vizinho, ele algumas vezes alimentava conflitos internos entre os cidadãos conquistados. Este era um meio eficaz de manter o controle político sobre o povo, porque a luta infindável evitava que eles se engajassem em uma ação unificada contra o conquistador. Um Estado em guerra também pode ser usado para encorajar populações a pensar de um modo que em tempos de paz elas não fariam, e aceitarem a formação de instituições que elas normalmente rejeitariam. Quanto mais uma nação se envolve em guerras, mais enraizadas essas instituições e menos pensamentos se formam. Os mais compreensivos livros de história contêm referências a este tipo de atividade manipuladora de terceiros. Não é segredo, por exemplo, que antes da Revolução Americana, a França havia enviado agentes de inteligência à América para estimular o descontentamento colonial contra a coroa britânica. Também não é segredo que os militares alemães tinham auxiliado Lenin e os bolchevistas na Revolução Russa de 1917. Por toda a história, pessoas e nações têm se beneficiado ou contribuído para a existência de conflitos entre outros povos. Intrigado com estes conceitos, resolvi fazer um estudo para determinar quão importante, exatamente, tem sido a influência de terceiros na história humana. Eu queria descobrir que tendências comuns poderia ter existido entre as várias influências destes. Era minha esperança que este estudo oferecesse insights adicionais sobre como e por quem a história tem sido feita. O que resultou desta modesta meta foi uma das mais extraordinárias odisseias que eu poderia ter tomado. A trilha de investigação se enovelou por um labirinto complexo de fatos notáveis, teorias surpreendentes e tudo intermediário. Quanto mais profundamente eu cavava, uma tendência comum emergia. Para meu desgosto, era uma tendência tão bizarra que, ao menos em 2 ocasiões, terminei minha pesquisa com desânimo. Quando ponderei em minha difícil situação, entendi algo importante. As mentes racionais tendem a buscar causas racionais para explicar os problemas humanos. Quando sondei mais profundamente, contudo, fui compelido a enfrentar a possibilidade de que alguns problemas humanos possam estar enraizados em algumas das mais extremas e bizarras realidades imagináveis. Porque tais realidades raramente são conhecidas, sequer compreendidas, não lidamos com elas. Como resultado, os problemas gerados por estas realidades raramente são resolvidos, e assim, o mundo parece tropeçar de uma calamidade para outra. Admitirei que quando comecei minha pesquisa, eu tinha uma ideia parcial do que esperava encontrar. Uma motivação humana de lucro, como a tendência comum que ligasse as influências de terceiros em nossa violenta história. O que descobri ao invés disso foram os OVNIs. Nada poderia ter sido mais mal recebido.